Sejam muito bem-vindos ao Rede 360, assuntos que conectam a MS. Esse é o podcast da Rede MS. O assunto de hoje é algo muito interessante que movimenta milhões na nossa economia, além de levar com muito orgulho tudo que tem mais de belo aqui do nosso estado. Eu estou falando de ecoturismo. Mas antes de começar esse assunto, eu quero agradecer principalmente aos nossos patrocinadores que fazem a diferença. Quero agradecer ao PDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Muito obrigado. E também quero agradecer ao Pátio, o shopping do centro. Sem vocês, isso aqui não daria certo. Muito obrigado. E você aí de casa? Já fez alguma trilha bem legal aqui no nosso estado? Conheceu as nossas lindas cachoeiras e rios de água cristalina? Esse é o nosso ecoturismo que é reconhecido internacionalmente. Mas como que isso funciona? Como que se organiza? Tem toda uma indústria por trás disso. E é isso que a gente quer conversar hoje. Rê, explica pra gente o que é ecoturismo e como isso impacta na nossa região. Claro, Ulisses. Ecoturismo é um modelo de turismo focado na valorização da natureza, promovendo experiências sustentáveis, conscientes e trazendo movimento para a economia local. Legal, gente. Ecoturismo, focado na natureza e sustentabilidade. Isso é a definição básica que a gente acha na internet. Mas aqui no Rede 360 a gente quer ir além. Então hoje eu trago 2 experts no assunto para a gente falar tudo sobre ecoturismo. E a nossa primeira convidada de hoje é a professora doutora Daniela Garcia. Tudo bom, professora? Boa tarde, tudo bem? Como que você está? Obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente hoje, falando de turismo, ecoturismo, que é tão importante para o nosso estado. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade em poder falar dessa atividade importante para o desenvolvimento do turismo no estado de Mato Grosso do Sul. Perfeito. Eu gosto de começar nossas conversas lendo um pouquinho do seu currículo para o pessoal de casa saber com quem a gente está falando, né? A professora doutora Daniela Garcia, ela é especialista em gestão de turismo, hotelaria e eventos, mestre e doutora em geografia, coordenadora do curso de pós-graduação em governança e inovação no turismo da UEMS e autora de diversos livros e artigos sobre o tema. Também fundadora do Observatório de Turismo do Estado, correto? Correto. Nossa, mas é bastante coisa, então você é realmente muito especialista nessa área do turismo. E é uma área tão importante aqui para o nosso estado, que a gente ouve falar tanto e tem tanto orgulho de falar de Bonito, do Pantanal, de vários outros lugares que tem aqui no nosso estado. Eu queria começar perguntando para a senhora o que é o turismo e qual a diferença do turismo para o ecoturismo. Você pode explicar para a gente um pouquinho? O turismo ele é uma área né, em desenvolvimento há mais de 2, 3 décadas no estado de Mato Grosso do Sul e que ele se divide em segmentos. Perfeito. Então, ele se divide em mais de 52 segmentos. 52? E o ecoturismo é um dos possíveis segmentos dentro da área da atividade turística em nível estadual, nacional e internacional. Perfeito, então. Então é um turismo mais voltado para a área da natureza. O ecoturismo é o segmento do turismo que viabiliza, né, os fluxos turísticos que buscam o destino turístico que tem como potencial a natureza. Legal, perfeito. E na graduação de turismo, né, para quem quer cursar ou está pensando em cursar, o foco são 3, 4 anos de formação? Atualmente, o curso de turismo da UEMS de Campo Grande, a formação é feita no mínimo em 3 anos. Qual que é a abrangência disso? O que a gente estuda para quem tem interesse? Sim, o aluno, ao fazer a graduação em turismo, ele sai com a titulação de bacharel em turismo. Perfeito. Ele estuda mais de 30 disciplinas, desde as disciplinas mais amplas até as mais específicas. Então, poderíamos aqui mencionar as específicas sendo eventos, políticas públicas de turismo, hotelaria, gastronomia, agências de viagem, lazer, turismo em ambientes naturais, projetos e tantas outras áreas específicas, né, só para a gente dar aí uma dimensão do que ele pode trabalhar e de que maneira que ele se prepara dentro dessa graduação para atuar no mercado de trabalho. Perfeito. E falando de mercado de trabalho, a gente tem esse mercado aqui do estado? Nós temos um mercado em ascendência,
e nós temos também uma dificuldade de entrar nesse mercado com os bacharéis em turismo. Então, recentemente, eu desenvolvi uma pesquisa com todos os egressos do curso de turismo de Campo Grande. Até o momento, nós formamos 137 egressos, desde 2011, quando o curso foi criado na capital. É o primeiro curso de turismo público da capital de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, desculpa, e o curso de pós-graduação em governança e inovação no turismo também é a primeira especialização pública da capital em turismo. Então, até o momento, nós formamos 137 egressos do curso de turismo e a pesquisa demonstrou que em torno de 46% desses egressos estão atuando de forma direta no mercado de turismo, principalmente do estado de Mato Grosso do Sul, mas nós também temos egressos atuando em nível de Brasil e internacionalmente também. É um número bastante expressivo se comparado a outras formações, a outros cursos, a outras universidades em nível brasileiro, mas é um dado bastante tímido, considerando que é menos de 50% que o mercado de turismo do estado de Mato Grosso do Sul absorve de uma mão de obra que é formada pelo governo do estado, que é formada para o trade turístico do estado. Né? Então, desse ponto de vista, ainda é muito tímido e nós precisamos ainda avançar bastante nesse quesito. Mas o que você acha que é esse gargalo? Você acha que é falta de oportunidade ou, não sei, a gente perde esses talentos para outros estados, para outros lugares? Eu acho que é uma mistura, sabe, de oportunidade, de busca pela vaga e também de oportunidade do trade para com o egresso, né? A gente tem um quesito que pesa bastante, é que as empresas de turismo, diferente, por exemplo, de uma farmácia, ela não é obrigada a ter um bacharel em turismo na sua empresa. Não é obrigatório. Nós não temos um conselho federal. Então, esse é um ponto principal, né, um ponto inicial, vamos assim dizer. Então, as empresas, elas contratam um bacharel em turismo quando elas sentem necessidade, quando elas querem, quando elas precisam, mas não há essa obrigatoriedade. Então, desse ponto de vista, a gente precisa melhorar essa sensibilidade, né, essa sensibilização com as empresas de turismo para que elas entendam a necessidade do bacharel em turismo atuando, né, frente à sua empresa e lado a lado com o gestor principal daquela empresa. Eu imagino, faz toda a diferença. Você passou 4 anos estudando sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho dessa indústria, que na verdade a senhora já me corrigiu que não é uma indústria, mas desse mercado que é o turismo aqui do nosso estado. Primeiro me explica, por que não chamar de indústria? Na verdade, assim, há autores que concordam com você e que entendem que a atividade turística é uma indústria. E há autores que entendem que é uma prestação de serviço. Eu, ao longo aí das minhas pesquisas, entendo que é uma prestação de serviço se nós entendermos que a indústria, ela fabrica em série, né? E no turismo, nós fabricamos, nós realizamos a prestação da mão de obra concomitante à utilização do turista, né? Eu não estoco quartos de hotel. Se naquele dia eu não vender aquela minha unidade habitacional, no outro dia eu só vou vender a outra, eu não vou vender duas, eu continuo tendo só uma. Então, desse ponto de vista, o trabalho do guia de turismo, o trabalho das políticas públicas, dos gestores, ele também não é um trabalho, não é uma mão de obra acumulativa, né? Ela acontece concomitante com a utilização. Então, desse ponto de vista, eu particularmente não entendo que o turismo seja uma indústria, mas sim uma prestação de serviço. Entendi. E esse serviço aqui no nosso estado, eu vejo que só cresce, né? O pouco que eu entendo sobre isso, eu vejo que o MS cada vez mais é um player nesse mercado quando a gente fala de Brasil e até mesmo mundial quando se fala do ecoturismo. A senhora vê que tem um investimento do Estado, que o sul-mato-grossense se envolve com isso, ou é só porque o bonito é muito bonito, que o Pantanal é muito fantástico? Você entende isso realmente como um plano de crescimento aqui do nosso Estado, para o nosso turismo? Olha só, o desenvolvimento da atividade turística, ele vem caminhando, né? No estado de Mato Grosso do Sul, tem sido destaque nos últimos anos, frente à gestão estadual
da Fundação de Turismo. Há um trabalho muito intenso nessa sensibilização com o trade turístico, há um investimento de políticas públicas muito forte nesse sentido. As universidades têm sido chamadas para esses planejamentos, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, e o trade turístico também está mais aberto às pesquisas, né? Porque as pesquisas, elas são tão importantes quanto o negócio, quanto o empreendimento particular, né, o trade turístico. Elas vêm trazer dados significativos para o desenvolvimento das empresas privadas, para o desenvolvimento da gestão pública do turismo, né, e o próprio observatório é um exemplo disso, né, ele entrega pesquisas muito assertivas no sentido de conseguir novos voos para o estado, que contribuem, né, para que o fluxo... que a gente está com um novo voo da Latam, não é isso? Sim. Muito legal. Contribui para o aumento do fluxo, né, e para aquele fluxo assertivo para os destinos que requerem uma malha aérea maior, né. Nós temos alguns gargalos, sim, em termos de infraestrutura, na questão rodoviária do estado, na questão de sinalização, né. Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, a atividade turística, ela vem em passos médios de desenvolvimento, há ainda muito que desenvolver, mas é satisfatório, né? Mato Grosso do Sul tem se destacado em nível nacional, frente a outros estados na gestão pública. Bonito é um destino que sempre recebe prêmios internacionais, né? Mas nós também precisamos entender que o estado de Mato Grosso do Sul, ele existe para além de Bonito e Pantanal. Né? É isso que eu falar, né? Porque quando a gente traz algum amigo de fora, fala, eu vou pro OMS, aonde que você me leva? Vou para Bonito. Uhum. E se não é Bonito, é o Pantanal. Mas tem muita coisa legal aqui no nosso estado, sim, né? De acordo com o último mapa de regionalização do turismo, que é de 2024, atuando até a atualidade, existem no estado de Mato Grosso do Sul 9 regiões turísticas, né? Nós temos no município, como é sabido, 79 municípios, no estado nós temos 79 municípios, e desses 79, 39 estão inseridos nessas 9 regiões turísticas, que vão além da região turística de Bonito, Serra da Bodoquena, além da região turística Pantanal. Nós temos a região turística da Fronteira, por exemplo, que é um segmento muito forte no estado, o turismo de compras em Ponta Porã. É tradicional, é cultural para a gente. Né? Exatamente, o caminho dos IPs, com a questão agora muito recente, né, além do turismo de negócios que Campo Grande vem trabalhando ao longo dos anos, existe aí uma ramificação para a observação de aves, em Campo Grande. Então, é visível que Mato Grosso do Sul tem muitos talentos, né, tem uma habilidade para a atividade turística, mas não só para o ecoturismo, não só para a região de Bonito e Pantanal, né, mas para isso, essas outras regiões também precisam se preparar, né, e quando a gente fala em preparar, a gente trabalha aí com vários viés. A questão da mão de obra qualificada, a questão da infraestrutura adequada. Quando nós falamos em infraestrutura, nós falamos em infraestrutura geral específica, né? O que seria a infraestrutura geral? É a infraestrutura que atende a comunidade local, ela existe independente de existir atividade turística. Então, podemos citar aí a rede de saúde, hospitais, farmácias, postos de combustível, enfim, né? Supermercados. Existe para atender a comunidade, existe para atender o município, independente de existir atividade turística ou não. E nós precisamos ter uma infraestrutura específica do turismo qualificada, né? Um hotel de qualidade, o número de leitos que atenda restaurantes, agências de viagem, políticas públicas que atendam a necessidade do município voltadas para a atividade turística. Não, e faz todo sentido. Eu sou sul-mato-grossense, sou campo-grandense, e a gente consegue ver o salto que Bonito teve de 20 anos para cá, né? Eu era novinho, mas eu lembro que o acesso a Bonito era muito difícil, né? Os passeios eram mais independentes. Hoje você vê a necessidade dos vouchers, você não consegue sair sem ter uma agência como interlocutora, você entende o preparo que a cidade já está tendo para receber, né, grandes eventos e grandes números de turistas, mas principalmente eu acho uma coisa muito interessante de Bonito, esse cuidado, essa consciência do bonitense, de quem está ali com o lixo, com como tratar os turistas. Eu acho que eles entenderam, né, que grande parte do seu faturamento vem do turismo. Como que a gente consegue conscientizar essas outras cidades, tanto os seus governantes,
quanto as pessoas que estão morando ali, né, os seus moradores, a importância de já se preparar para esse futuro que é de mais turismo, é mais gente vindo conhecer nosso estado, porque Bonito deu um passo para frente, né? E a gente precisa, a mesma coisa em Corumbá, a mesma coisa na fronteira. Como que a gente se prepara para isso? Como que a senhora vê? Olha só, a primeira vez que eu estive em Bonito foi em 1994. Aham. Não havia asfalto para chegar em Bonito. E pouco se enxergava de tanta poeira que era, né? Era Planalto 21, não é isso? É. E eu estive várias outras vezes ao longo desses mais de 30 anos em Bonito, e estive agora recentemente em março, num evento internacional que estava tendo em Bonito, e fiquei me recordando do que era bonito no passado e do que é bonito hoje, né? Então, assim, um ponto que a gente pode tentar deixar claro para quem estuda o turismo e para quem apenas pratica enquanto turista, é que os municípios, eles não são obrigados a desenvolver o potencial turístico, né? Eles podem ter esse potencial turístico, seja natural, ecoturismo ou qualquer outro dos inúmeros segmentos do turismo, mas os munícipes daquele município, daquele destino, precisam querer desenvolver atividade turística. E não é todo município que tem a vocação turística. Entendi. Né? Ele pode ter e querer desenvolver, e ele pode não ter e não querer desenvolver, e ele também pode criar. Né? Quando nós falamos de eventos, o município pode não ter uma vocação, mas ele pode começar a investir fortemente em eventos de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, e se tornar uma referência em eventos, né? Em turismo de eventos. Então, o que é importante entender é que o município precisa ter um foco no que ele quer, ele decidir, né, e começar dentro desse planejamento a dizer, não, nós queremos. Você acha que isso vem da gestão pública ou do próprio... Eu acho que é um conjunto, Entendi. né? Porque a gestão pública, ela favorece algumas questões, mas quem implanta, de fato, a infraestrutura, em termos de trade turístico, é o privado, né? Então, é um conjunto, é um trabalho alinhado entre gestão pública e gestão privada do turismo. Faz todo sentido. E para quem está assistindo a gente em casa e tem alguma dúvida, talvez more em alguma cidade aqui no nosso estado que tem potencial, ou só quer começar a empreender e ver como o turismo como uma saída. Você tem alguma dica de como que a pessoa pode começar a se preparar para isso? Você acha que é viável? Depende do lugar? Qual que é o primeiro momento? Porque aqui em casa a gente está leigo no assunto e tem que aprendendo com você. É uma área em expansão, né, no estado de Mato Grosso do Sul. É uma área muito promissora para novos profissionais, para novos empreendedores privados, mas isso tudo requer um planejamento, né? Seja na carreira, seja um planejamento econômico, e é muito importante frisar que a atividade turística, como toda e qualquer outra atividade, ela tem sempre, num primeiro momento, a necessidade econômica, né, de se desenvolver economicamente. Mas existe um autor base, né, da teoria do turismo, que é o Mário Carlos Beni, que ele traz os 4 pilares de sustentação do turismo. Então, como em toda outra área, a economia vem em primeiro. Certo. Mas o turismo, ele se sustenta, ele se mantém forte, né, de maneira fortemente, quando você alinha essa questão econômica, a questão ambiental, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade cultural. Então, nós não podemos burlar a identidade de um município. Entendi. O primeiro passo é entender como que esse município se posta frente à sua identidade, se ele tem esse potencial para o turismo, né? E aí a formação desse profissional vem de encontro a isso. Não, faz todo sentido. E eu acho que é o que todo mundo, quando vai começar a empreender, tem que parar para pensar nisso, né? Essa viabilidade. Mas eu vejo o nosso estado trazendo bastante ferramentas para os sul-mato-grossenses que têm interesse nisso, né? Sim. Até mais tarde a gente vai conversar com o nosso presidente da Fundação de Turismo, o Bruno, e é um cara, amigo meu, que a gente vê a paixão dele pelo turismo, ele tenta trazer coisas novas, e eu acredito que isso pode sim estar na veia do sul-mato-grossense, a gente pode desenvolver isso, mas eu falei isso justamente pela
eu sinto, eu vou sempre para Bonito também, e eu sinto o cuidado que o bonitense, né, que o pessoal tá ali, tem em não jogar o lixo, de tratar bem o turista, mesmo porque é dali que sai grande parte dessa economia. Então eu acho que isso tem que ficar meio de recado para todo mundo aí. Quando a gente recebe gente de fora aqui do nosso estado, a gente tem que abrir os braços e receber muito bem, porque é um dinheiro importante, é um dinheiro sustentável, interessante para a gente, né? Com certeza. Em abril, nós trabalhamos com um curso de capacitação para os gestores públicos municipais do estado de Mato Grosso, via Fundação de Turismo. Legal. Né, a universidade foi parceira nessa capacitação, e na minha fala eu comentei justamente isso com eles, né? O município precisa querer ter esse desenvolvimento para a vocação turística, né? Decidir se quer ou não. Uhum. E Bonito provavelmente está no posto que ele está hoje, porque o bonitense acreditou na atividade turística e tem essa questão de estar enraizado com a atividade turística, né? Então, de nada adianta um gestor público municipal querer desenvolver atividade turística no seu município se a população não está a favor. Então, quando a gente fala trade turístico e políticas públicas, nós também falamos em munícipe, políticas públicas, trabalhando em conjunto com o trade privado, né? Então, o município precisa querer, precisa, mas a comunidade precisa estar sensibilizada e ter essa certeza de que ele quer o turista no seu município, porque o turista no município, nós não podemos negar que em grandes eventos, né, num fluxo de turistas grande naquele município, ele impacta, sim, a vida da comunidade, o dia a dia, né, da comunidade local. Não, né? Porque eu li alguma coisa sobre Barcelona e como eles estão tendo problema lá, porque tem um fluxo de turistas gigantesco e até o Airbnb deixou o aluguel muito caro e o fluxo é muito grande, e lixo, e sai barulho, acaba que realmente é uma grande indústria, a cidade fatura bilhões por ano, mas tem seu impacto, então a gente tem que entender se realmente é algo que a gente quer abraçar. E é por isso que as políticas públicas alinhadas às pesquisas, então os observatórios nesse sentido são muito importantes, não só do estado, né, mas dos municípios, né? Nós já tivemos e temos outros observatórios de turismo no estado de Mato Grosso do Sul, e as universidades com as suas pesquisas, né, com seus objetos de estudo, podem contribuir nesse sentido. E se eu for perguntar para a senhora, assim, depois de Bonito, depois do Pantanal, qual é a bola da vez aqui no nosso estado? Você acha que tem um grande potencial e vai crescer muito? Eu sou muito suspeita a falar sobre isso, porque meu objeto de estudo sempre foi Campo Grande. Ah, então você acha que é capital mesmo? Eu estou na área de turismo desde 1997, quando eu entrei na graduação, e desde então o meu objeto de estudo sempre foi Campo Grande. E eu estou ainda aqui, depois de 30 e poucos anos, na expectativa para que Campo Grande se desenvolva como um destino turístico forte dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Deu uma melhorada com o aquário, com o parque, né? Você falou das aves que tem aqui na cidade. Eu já fiquei sabendo que tem até um mapinha de observação, você pode encontrar cada ave aqui na cidade. O que você acha que faltaria aqui para Campo Grande? Nós precisamos de ações mais envolvidas, né? Nós temos ações, como você pontuou aí, de forma isoladas. Certo. E o planejamento, ele requer essa união entre as partes que compõem a atividade turística, e acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. Entendi. Mas está promissor, porque a gente sabe desse projeto novo, que é a Rota Bioceânica, que está vindo aqui para o estado, vai passar no meio de Campo Grande, vai virar um hub logístico do país. Você acha que também tem essa possibilidade também de virar um hub turístico? Então, eu sou uma das pesquisadoras da Rota Bioceânica. Legal. Né? O projeto principal guarda-chuva da Rota Bioceânica nasceu dentro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. É um projeto guarda-chuva que recebe vários cursos, e um desses cursos é o curso de turismo, do qual eu faço parte como pesquisadora, e que a gente tem já pesquisas nesse sentido, né, focando a cultura de Campo Grande, por exemplo, como que ela vai ser impactada pela Rota Bioceânica, né, de forma, e quando a gente fala impactado, a gente entende que ela pode ser tanto de forma positiva quanto negativa. Com certeza. Então, a gente já tem algumas pesquisas iniciadas nesse sentido, principalmente com os CATs, né, de Campo Grande, para
tentar aí verificar de que maneira que ela pode contribuir e nos pontos negativos de que maneira que a gente pode amenizar esses pontos negativos. Entendi. Eu particularmente sou suspeito, eu sou apaixonado por Campo Grande, eu acredito tanto no potencial da nossa cidade e sabendo agora da senhora que Campo Grande tem um potencial turístico me deixa muito contente. Então é isso, gente, quando você for trazer um amigo de fora, não adianta falar que Campo Grande é só para pegar o avião, viu? Tem coisa legal para a gente fazer aqui também e no resto do estado. Professora, muito obrigado, eu adorei o nosso papo. Eu queria saber, se o pessoal quer saber mais sobre o observatório, sobre os cursos que a senhora está envolvida, sobre esse tema, temos alguns links, temos um caminho. Se o pessoal quiser abrir alguma coisa, trabalhar com turismo, fala para a gente, fala para o pessoal aqui, como que a gente pode encontrar esse assunto? A universidade ela está nas redes sociais, Turismo UEMS Campo Grande, o Observatório de Turismo também tem a sua plataforma específica, inclusive dentro do Observatório de Turismo, o Bruno deve ter falado que existe a Lumia, que é uma outra plataforma de pesquisa. A gente vai falar com ele. E aí nós temos o site onde tem todas as informações, tanto do curso de graduação quanto do curso de pós-graduação. No segundo semestre estamos abrindo uma nova turma de pós-graduação que legal, vai iniciar em 2026. Então, nos sigam nas redes sociais. Perfeito. E o nosso site é o www.uems.br. Legal, gente. Tá tudo aqui embaixo, segue as redes sociais, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, que é muito importante e movimenta o nosso estado, tá aí. Professora, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com a senhora, eu aprendi muito, eu não sabia que era tão vasta a área do turismo, o impacto que tem, né? E a importância não só econômica, mas a importância de fazer esse estudo antes, né, para a gente desenvolver com qualidade e não ter esse impacto negativo, como a senhora falou. Muito interessante, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer, depois a gente chama a senhora de novo para falar mais de turismo. E agora a gente conversa com o nosso segundo entrevistado, Bruno Wendling. Tudo bom, Bruno? Bem, Ulisses, prazer estar aqui contigo, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado, viu? Obrigado, amigo. O Bruno Wendling é diretor-presidente da Fundação de Turismo do MS. É turismólogo, bacharel em turismo pela PUC de Minas Gerais, especialista em ecoturismo. Já liderou projetos importantes no setor em diversas regiões do país e também internacionalmente. Já trabalhou como técnico do Ministério de Turismo e foi secretário de Turismo de Morro de São Paulo, na Bahia. Isso aí. Nossa, mas já trabalhou em muita coisa, já rodei bastante, já. 25 anos, né? Já faz 25 anos? 25 anos vivendo turismo, viu, Liz? Eu vivo o turismo, né? Porque o turismo é a minha paixão. Conta pra gente como você começou com o turismo. Então, eu descobri em Belo Horizonte, quando eu voltei a morar lá, eu nasci em BH, mas fui criado aqui. E aí, com 18 anos, minha mãe resolveu voltar pra lá. E eu queria ser publicitário na época. Legal. Eu lembro que eu estava lá vendo o que tinha de curso, cheguei a prestar publicidade, não passei. E um belo dia eu olhei lá nos cursos que tinha outros turismo. E eu vi lá turismo, eu meio que me apaixonei, cara. Sério? Eu olhei, não sei se pelo título só. Acho que é porque eu não era tão bom aluno, sabe? Eu olhei, pô, turismo, cara, não acredito, tem faculdade de turismo. Eu acho que foi isso, ou eu descobri o turismo me descobriu, foi quase que um amor à primeira vista. E 25 anos depois eu tô aqui, assim, eu comecei com uma empresa lá em BH, eu tive uma operadora de ecoturismo e turismo de aventura, Perfeito. Foi inclusive minha defesa de monografia, então virou uma empresa, eu voltei para cá em 2004, entrei na fundação, desde lá são 21 anos na gestão de destinos, então assim, eu tenho uma história longa aqui no estado também. Desde que você voltou pro estado, você já voltou no turismo? Mas eu voltei no turismo, voltei, fiquei um ano na fundação, 2004 e 2005, e aí depois surgiu um convite num edital, na verdade, que eu fui selecionado pela Unesco para trabalhar no Ministério do Turismo, era um projeto de 6 meses, eu fiquei 4 anos no Ministério. E saí por vontade própria depois, abri uma empresa de consultoria, rodei o Brasil aí com muitos projetos, foram 25 estados, uns 100 destinos, pelo Ministério como consultor. Depois fui chamado para ser secretário de Turismo de Morro de São Paulo, na Bahia, que é um belo destino da Bahia. Muito legal. Fiquei lá 4 anos na Bahia, até que em 2016 para 2017 falei, cara, tá na hora de voltar para casa. Era meu sonho voltar e assumir a fundação. Legal. E eu trabalhei tudo que eu podia para poder fazer isso. Convite. E desde então, 8 anos e 3 meses à frente do turismo do estado. Parabéns pelo esse trabalho, viu? Muito Parabéns. Obrigado, gratidão. Eu acompanho um pouco o seu trabalho como presidente aqui da nossa fundação e fantástico, você está já no cargo há quanto tempo? 8 anos 8 anos, já trocou governo e você está ali ainda. Hoje Quer dizer que o trabalho é bem feito. Eu espero que sim, acho que sim, né? Os resultados estão aparecendo. Eu sou o primeiro turismólogo da história, né? Ulisses, assumi esse cargo na fundação. Legal. E hoje eu sou o gestor com maior longevidade no turismo brasileiro. Então, eu acho que isso reflete, né? Porque tanto o estado, mas bonito, o Pantanal, a gente vê a relevância que ele é como destino de turismo para o país, só cresce, todo ano a gente ganha prêmio em cima disso, mas tem mais do que só bonito aqui no nosso estado, né? Total. O estado é muito rico, né? Essa é uma pergunta recorrente. Por quê?
Bonito começou há 30 anos atrás, né, Ulisses? Certo. Não começou agora. Gente, eu lembro a história dos meus pais falando que Bonito era difícil acesso e não tinha muito esse controle que tem hoje, Não. né? Eles iam... Assim, na verdade, eles começaram... O lance de Bonito foi que eles ajustaram rápido. Sim. Não foi um destino que esperou crescer e bombar para tomar alguma decisão. Lá em 1992, 2003, né, quando surgem as exportagens da Rede Globo e aquela bomba para o Brasil todo, os empresários já pararam naquele momento, junto com a gestão local. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar. Então essa que é a chave de Bonito, tão difícil de replicar. Então eles começaram certo e com certeza continua sendo a estrela, porque eles trabalham muito tempo agora. Só que o estado é muito maior do que isso. A gente tem mostrado aí, tem trabalhado todas as regiões do estado para fortalecer o que a gente chama de diversificação da oferta turística do estado, né? Não, e eu mesmo que sou sul-mato-grossense, eu vejo o tamanho que é o nosso estado e como tem muitas opções, mas acaba que Bonito é aquele destino que a gente sempre lembra, né? Qual que seria, assim, para quem tá vindo pro estado a primeira vez, qual que é o destino, o trajeto que você fala que tem que fazer? Tá. Tirando Bonito, vamos lá. Eu começaria, claro, em Campo Grande, porque a nossa capital... Também tem coisa legal, não tem? Agora, Quara, tem muita coisa interessante. Sempre teve, mas eu sempre falo, como ela ainda não foi tão bem colocado como um produto na prateleira, ou seja, você não consegue acessar tão fácil o que tem para fazer, para comprar, tá? Isso. As pessoas falam que não tem nada para fazer aqui. É uma coisa que ressoa de forma equivocada, né? O próprio setor, às vezes, dentro, se eu hoje conversar com alguém de algum hotel, eu acho que a chance de você ouvir que não tem muita coisa para fazer em Campo Grande é alta. Sim. Podemos até fazer alguns testes, mas é uma bela capital. Então eu começaria por aqui, a gente tem belos parques, gastronomia. Eu estava agora num evento internacional nos Estados Unidos, quando eu falo que a gente tem o maior aquário do mundo, que a gente tem o soba, que é um prato de Okinawa. Falando nisso, ontem eu tive um evento de 100 anos de comemoração da Feira Central. Olha que legal. Isso é uma Feira Central que tem um século de vida. Numa história de uma isso é um orgulho pra gente, né? O soba é um prato já patrimônio da cidade, patrimônio né? Já bem material nosso. Então, começar por Campo Grande. E depois eu iria pra Piraputanga. Piraputanga. Pra conhecer ela. Porque pra mim é um roteiro de passar o dia ali, com né? certeza. Até pra dormir hoje, né? Tem umas pousadas novas. Legal. Surgiu até de chave, um pouco mais simples. Costa Rica também é um destino que eu gosto muito, eu conheço lá desde criança, meu pai era amigo de um ex-prefeito de lá, então é uma região bem legal, o parque municipal lá é muito bacana, Salto Sucuriú, então dá pra fazer turismo de aventura, ou você pode ir pra Ponta Porã também, fazer compra. Sim, isso é tradicional aqui do estado, mas tem gente de fora que também pode tirar proveito disso, claro, né? Claro que sim, e lá você pode ir pro Paraguai, lá tem o Parque Nacional do Cerro Corá, pra quem não sabe, lá culminou a Guerra do Paraguai, Luiz. Olha que legal. O Solano Lopes morreu dentro do Parque Nacional do Cerro do Corá, então assim, tem muita história. Só que a gente não conta essa história aqui dentro, né? Entendi. Nem na educação. Eu mesmo, na época de escola em Campo Grande, eu não aprendi direito sobre a Guerra do Paraguai, sobre a cultura sul-mato-grossense, sobre o hino do Estado. Sempre olhou para o Brasil, descobrimento. Então, isso reflete nos dias de hoje sobre a falta de conhecimento do sul-mato-grossense pelo Estado e, consequentemente, quem vem de fora, que só fica conhecendo os ícones ainda mais do Campo Grande. A gente que é aqui do Estado e não sabe dessa informação, quando traz um amigo de fora, também não sabe para onde levar, então, não vai falar. Então vai replicar coisas, na verdade, que não são bem reais. E a gente vem fazendo esse trabalho aí aos poucos, de educação também, do trade, das pessoas, legal. Campanhas internas. A gente tem uma campanha super legal que chama Mato Grosso do Sul, Meu Estado, Meu Destino. A gente lançou na pandemia para fortalecer a nossa identidade. Tem algumas vantagens para quem aqui é do estado, não tem? Porque assim, tem gente que fala, bonito é gostoso, mas pode ser um pouquinho mais caro, não sei se eu consigo, mas eu fiquei sabendo que tem algumas vantagens, até um desconto para quem é sul-mato-grossense. Tem acho que 5, 6 anos atrás, uma agência aqui de Campo Grande começou essa campanha, né, de Bonito, na baixa temporada, então é fácil acessar. Primeiro que a gente já não tem questão da passagem aérea. Já tá aqui do lado, já. Você pegar o carro, entrar e eu posso com um dia me planejar para ir para Bonito. Com certeza. E na baixa temporada você encontra hotéis que tem diárias de 100, 150, 200, 250, passeios de 70, de 80, de 100, de 150, de 300. Então é acessível. Comida aquilo, comida um pouco mais cara assim, né, mais trabalhada, que vai custar um pouco mais. Então essa coisa de que Bonito não é acessível, não é bem a realidade. Entendi. Né? Claro que não é um destino de praia, não é um destino de massa, é um destino altamente qualificado e não existe outro lugar. Procura Bonito em algum lugar do mundo. Não tem. Procura. Igual a gente não tem. Então, assim, tem um custo. Um lugar exclusivo como esse, né? De baixa capacidade de carga, de ecoturismo. De novo, a gente não tá indo pra praia pra ficar com 1 milhão de pessoas lá, pra sentar lá e ver aquele monte de latinha de cerveja no meio da praia. Isso até gostou, dá uma exclusividade também, dá uma tranquilidade. Tudo tem o custo, né? É bem família. Total. Né? Então tem que valorizar também, sabe, Ulisses? Porque as pessoas às vezes parece que ficam querendo jogar contra o que é o turismo do nosso estado. E é um turismo porque foi muito investido, né? Os empresários colocaram muito recurso para que os atrativos tivessem uma ótima infraestrutura.
infraestrutura, para entregar a melhor experiência possível. Não, e tem mesmo. Isso tem um preço, e é o custo-benefício que a gente fala, mas mesmo assim é acessível para todos os tipos de público, claro, com alguns tipos de passeios, que vão ser assim, com balneários, né, com visitação em algumas grutas, a flutuação um pouco mais alta, mas são 8 a 12 pessoas, toda a roupa que tem, os guias, a estrutura, inclui almoço, né, então assim, tem as vantagens também, então é um pouco de a gente mudar um pouco dessa mentalidade em relação ao que é a joia que nós temos aqui, que é bonito. Perfeito, não, e é o que você falou, é almoço, é passagem, é o carro, é o restaurante que você vai estar lá, é o hotel, então o turismo não só é a foto legal, não é só aventura, mas ele mexe na economia, né? Não só de bonito, mas de qualquer lugar que investe nisso, mexe na economia. Isso é importante para o Estado, não é? É muito importante, Ulisses. A gente fez um estudo em 2020 que chama Matriz Insumo-Produto. Certo. É uma metodologia da economia que mede qual que é a relação e qual que é o impacto das atividades econômicas, né? O que é o impacto e o que eu sou impactado. O turismo hoje está previsto de ter um PIB entre 2,5 e 3 bilhões de reais por ano no Estado. País, no Estado? No Estado. Nossa, é um número muito alto. A gente emprega mais ou menos 85 a 90 mil pessoas. Olha que coisa legal. Tá? A gente movimenta muito economicamente. Bonito tem 60% do PIB da cidade é do turismo. Só pesca esportiva em Corumbá o ano passado movimentou em cerca de 120 milhões de reais. Olha que interessante. Então, assim, a economia aí é forte, é alternativa de diversificação de renda das pessoas. Você vê as fazendas pantaneiras que há 30 anos atrás trabalhavam só com gado, e viram que tinham bichos, animais silvestres, começaram a trabalhar com safaris. Algumas delas têm a renda maior no turismo. Turismo rural. Que a própria fazenda. É o turismo no meio rural que a gente chama. A gente fala ecoturismo no meio rural. Por quê? O safari é uma atividade dentro da cadeia do ecoturismo. Certo. Ela acontece no meio rural. Bonito, para quem não sabe, acontece dentro das fazendas. Não, com certeza. A cidade mesmo de Bonito não tem um passeio ali dentro. É a zona rural fazendas, de Bonito. Algumas delas continuam sendo fazendas. Algumas das pessoas não sabem, continuam até tendo gado em alguns pontos. Só não estão bebendo mais as águas cristalinas, porque eles viram que é melhor que as pessoas flutuem, né? Rende muito mais. Mesmo assim, tem a diversificação da oferta. Então, é uma atividade muito poderosa. A gente está conseguindo conciliar essas duas grandes indústrias, que é a indústria do turismo, mas com o agronegócio, que é, obviamente, gigante aqui no nosso estado. Consegue ser mais interessante. E isso é algo que eu tenho levado para fora do Brasil. Legal. Porque a discussão na Europa e nos Estados Unidos é que a atividade agropecuária ela é maléfica para o meio ambiente, especificamente na questão do carbono, ou seja, né, porque a vaquinha ela emite os gases que vão para a atmosfera. Só que nos trópicos, e é onde a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um ciclo que ele é completo, porque volta por meio do sol, da fotossíntese, porque aqui a gente tem, na verdade, o que a gente chama de transição agrofloresta pecuária. O que é isso? Pecuária extensiva em grandes territórios, com árvores grandes que são plantadas nesse mesmo espaço, ou seja, que faz o ciclo da captura do carbono também. Então não é só a emissão, ela vai e é capturada. Tanto é que tem um grupo que chama Rio da Prata, que tem lá o Rio da Prata, a Mimosa e a Lagoa Misteriosa, que é do seu Eduardo Coelho, um dos grandes empresários que a gente tem aqui. Ele tem gado dentro das fazendas, e ele tem conservação e turismo. Ele é o primeiro atrativo do Brasil a ser certificado carbono negativo. Sabe o que significa isso, Luiz? Não, me explica pra gente. Que ele sequestra mais carbono do que ele emite. E ele tem pecuária na fazenda, só que ele tem floresta e ele tem turismo. Quando eu explico isso para fora, as pessoas de fora ficam sem entender que é possível. É possível, porque o nosso modelo não é um modelo europeu de confinamento, né, de pequenos espaços. Espaço aberto. Aqui não, a alimentação é mais saudável, os espaços são abertos, a gente tem floresta para isso, e a gente tem esse processo que é bem inovador, que o Estado hoje é líder. Não é à toa que o Estado dobrou a sua produtividade nos últimos 10 anos e diminuiu o carbono e as áreas de pastagem. Então tem mais área de conservação no Estado, tem mais produção no Estado. Tá aí, então mostrar que é possível, claro que se você fizer direito. Então é legal, porque a gente está levando isso para fora do país, como liderança também na questão ambiental, em termos não só de turismo, mas de produção responsável. Legal, tá vendo, gente? Isso é um orgulho para o nosso estado. Não só que é muito fácil, a gente ouve muito, o agronegócio, o gado traz dinheiro. Não é só isso. O turismo é conhecido internacionalmente aqui no nosso estado e também de uma maneira sustentável, também trazendo dinheiro e movimentando a economia. Mas tudo bem, bonito, a gente falou bastante. Pantanal. Pantanal só tem aqui no Brasil. E o nosso estado possui mais de 70% do Pantanal, certo? Sim, é assim. Como que o estado vê isso? Como que a gente está cuidando na parte de turismo, na parte de desenvolver mais
faz isso? Porque a gente vê que Bonito já é um case de sucesso. Já. Mas e o Pantanal? Pois é, o Pantanal é interessante, né? Porque em nível internacional, ele é muito mais conhecido que Bonito. Sim. Ele é um ícone hoje em termos de conservação no meio internacional. O desafio nosso agora é ampliar essa oferta de produtos dentro do Pantanal, porque o Pantanal é uma área muito extensa, com poucas propriedades, ou seja, a gente tem pouca oferta no Pantanal. Se a gente pegar o Pantanal da Jequidaona e Miranda, nós temos mais ou menos umas 15 pousadas pantaneiras. E elas têm poucos quartos, Certo. 6, 7, 10 apartamentos. Então a gente tem um desafio ainda de crescer a nossa oferta. Corumbá já tem a questão dos barcos hotéis, Sim. tem uma oferta mais consolidada de pesca esportiva, e o desafio nosso agora lá é fazer uma transição também de diversificação para os cruzeiros de ecoturismo, Entendi. safaris na água. Perfeito. Então agora acabei de voltar desse evento, que é o maior evento de ecoturismo no mercado norte-americano. Quando a gente apresenta o Pantanal, Eles ficaram loucos. com a biodiversidade que tem, né? De que ele pode vir aqui os que a gente chama de giant anteaters, né? Os grandes tamanduás, que eles vêm os tamanduás, para eles é uma coisa esplendorosa. A gente pode estar mais acostumado, mas é maravilhoso. A onça, óbvio, né? Que é o grande, né? Grande felino aqui da área, pra gente. Arara azul, toda a parte de biodiversidade, a gastronomia pantaneira, que a gente vende muito bem no estado, depois que o Paulo Machado criou a rota gastronômica pantaneira. Paulo Machado, um abraço hoje, um abraço, Paulo, tem que vir aqui ainda. Com certeza. E ele criou esse produto há, acho, uns 4 anos atrás, que é a Rota Gastronômica Pantaneira. Ele desenvolveu, fez releitura, né, de pratos em cada uma das propriedades e nos barcos hotéis lá no Pantanal. O que a gente fez? A gente envelopou isso, criou uma campanha, e hoje todo evento internacional, o Paulo está conosco, especialmente nas grandes feiras. Legal. Aí ele faz um cookie show, que não é só ensinar, é vender um produto pantaneiro, que é história, por meio da gastronomia. Então a gente está nessa pegada, ampliando a visibilidade do Pantanal. Esse ano, Liz, é o ano do Pantanal para a Embratur. A Embratur, para quem não sabe, ela é o órgão brasileiro de promoção internacional. Poxa. Toda a parte internacional com a Embratur. E a gente vai para os Estados Unidos esse ano, em Nova York, numa galeria, chama Galeria Visit Brasil, e o Pantanal vai ser a estrela. Putz, que demais. E a gente está recebendo um grande programa também internacional que vai vir para cá gravar em breve, eu falo para vocês, e vamos lançar um projeto disruptivo do Pantanal, que envolve música, os bichos do Pantanal, ou seja, é o ano do Pantanal no mercado internacional. A gente espera crescer. Eu acabei de receber uma reportagem que até 2035 os safaris devem crescer muito no mundo, e os destinos como o nosso, que são poucos destinos no planeta que tem safari. Depois da África, nós somos o melhor lugar para ver safari do planeta. Então, a nossa estratégia é, você conhece a África? Conheço as grandes empresas. O seu cliente foi para lá 1, 2 vezes... Tá na hora de ir para outro lugar. Tá na hora de vir para o Pantanal. E essa é a estratégia nossa, a gente espera que isso vá crescer e que vai atrair também novos investimentos. Para que a gente tenha novos lodges no Pantanal, com um público mais qualificado. Então, o Pantanal é a estrela e Bonito vem junto com a oferta, porque quando a gente mostra Bonito junto com o Pantanal, o que é isso? E eu tenho uma imagem super legal no tablet, que eu vou ampliando os rios, parece que a pessoa está flutuando junto, ela fala, isso é mentira, essa imagem isso é mentira. Eu falei, não, isso é uma imagem totalmente real. Sabe que é lindo demais. E é incrível fazer essa rota Pantanal Bonito como a melhor rota de ecoturismo do planeta, é isso que a gente tem vendido lá fora. Muito legal, muito legal. Parabéns mesmo. O que eu tenho de dúvida é o seguinte, quando a gente vai para Bonito, a gente vê o cuidado, não só do pessoal dos passeios, mas do bonitense mesmo, com a limpeza. É muito consciente, o pessoal é consciente, entendeu que eles vivem daquilo, né? Como que vocês planejam replicar isso para o resto do estado? Para o povo pantaneiro também ter essa consciência, na parte de lixo, na parte até mesmo de queimada, né? Para as outras cidades que também a gente quer desenvolver esse turismo, que é importante, traz dinheiro. Como que as pessoas... Qual que é o plano da gente conseguir ter esse mesmo olhar que Bonito tem, para esse olhar consciente e sustentável? Muito legal, Luiz, porque até Bonito, na verdade, a gente tem feito um trabalho com eles, porque há necessidade de melhoria. Eu acho muito limpo, Bonito, é muito legal, muito mas cuidado, tem um desafio sabe? muito grande, porque o volume de turistas, quando eu cheguei na fundação em 2017, era em média 200 mil turistas ano. Nós batemos 300 mil em 2023. Nossa, já subiu 100 mil. 50% de aumento, 100 mil turistas. Parabéns. É ótimo, mas traz muitos desafios. De qualificação de mais mão de obra, gestão de lixo, gestão de resíduos orgânicos, as distâncias dos atrativos versus a coleta seletiva do município. Então, há desafios. Com certeza, Os rios lá são muito frágeis, né? A área calcária. Então, até Bonito, nós estamos fazendo um trabalho lá junto com o município, agora estamos passando para o novo plano diretor do município para poder reorganizar lá onde que vão as estruturas. Como é que a gente faz? A gente tem uma área hoje de ESG dentro da fundação, que é liderada pela Flávia. A Flávia é uma grande turismóloga, que é do IMASUL, eu trouxe ela do IMASUL para a fundação. E a gente faz
muita reunião, muita sensibilização com as regiões turísticas sobre o processo de descarbonização do turismo no setor, de gestão de resíduos orgânicos. A fundação hoje trabalha para se tornar uma fundação lixo zero. A gente contratou um instituto lá de Bonito, que chama Ciclo Azul, é uma ONG que faz um trabalho, eles fazem a reciclagem, eles transformam lixo orgânico, né, com meio de compostagem de toneladas de lixo orgânico por mês. É um belo trabalho. Fenomenal. A gente está trazendo dentro para a fundação e tentando replicar isso em outros municípios. Estamos indo para Corumbá agora, com o mesmo movimento que a gente começou em Bonito há 2 anos atrás, chama Bonito Ecocriativa, que é na verdade, um movimento mesmo, de quase que de retransformação, de refundação de Bonito. Nas bases da educação, da economia criativa, da tecnologia, da sustentabilidade, né? Bonito hoje é o primeiro destino do planeta carbono neutro certificado, 2 vezes já. Isso é fantástico. Isso é reconhecido pela ONU. Exatamente, eu sempre ouço esse sucesso que é bonito para o mundo, né? A gente recebendo prêmios, certificações, isso não tem preço. E agora a gente vai levar para Corumbá. Legal. Chegou a hora de Corumbá, a gente já tá lá. Mas Corumbá é uma cidade maior, né? Também tem esse desafio, uma cidade mais antiga. A gente gosta disso, é um desafio muito maior de Corumbá, Boa, a gente gosta disso. De cidade, legal. De uma área de Pantanal, de cultura local, então o desafio a gente subiu a régua agora, porque é um processo de transformação, a gente está muito imbuído lá, o prefeito já está sabendo do nosso movimento, tem pessoas da área política também, porque é importante envolver todos os setores, né, produtivos também e políticos, com certeza. Porque é uma força, um esforço, vai ser muito maior esforço lá do que em Bonito, a gente espera ter resultado. Que o Estado lida com o fato de uma cidade igual a Corumbá ou Ponta Porã, por exemplo, que é fronteiriça, né? Então, como que isso afeta o cuidado com o turismo também? Porque a Bolívia está bem ali, ou o Paraguai está bem ali. Tem um diálogo entre o Estado e esses outros países? Ou a gente faz a nossa parte aqui? Na rota bioceânica agora, né? A gente se aproximou muito do Paraguai, do Chile, da Argentina. Legal. Bolívia nem tanto do processo, porque a rota passa ali pelo Paraguai, então já tem uma integração muito grande. Eu trato a fronteira como um plus. Eu não tenho a preocupação que as pessoas têm. Eu acho um destino que eu adoro, eu gosto. Com plus. Eu falei acabei de falar do Paraguai e Ponta Porã, Cerro Corá. Bolívia tem a questão um pouco ali das compras, você pode explorar algumas coisas, mas a cultura que vem boliviana pra gente, da questão da gastronomia, da música, Paraguai, a mesma coisa. Eu começo minhas apresentações, Ulisses, no mercado internacional, dizendo, nós estamos no Centro-Oeste, fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, por conta disso a gente tem muita influência da América Latina. Essa é a minha fala, uma frase que já está pronta. É algo de dar orgulho, né? Porque o nosso estado é muito bem misturado. Muito misturado, e isso agrega valor. Para mim, são áreas pro turismo totalmente seguras, só ver os indicadores pro turismo. Não há dificuldade nenhuma de visitar essas áreas, não tem problema com o turista que vai visitar a região. Diferente de outras partes do país, o nosso turismo é seguro, muito né? Seguro. É muito gostoso, muito tranquilo, você vive com sua família, você vive... É só ver os indicadores, tá aí. Até uma coisa que eu ia te perguntar, eu já vi campanha da fundação até pro turismo LGBT também. Total, a gente abraçou literalmente em 2019, quando o governo federal fez ao contrário. Então eu falei, é mesmo? O ex-presidente falando uma besteira em relação ao turismo LGBT no Brasil. E eu peguei essa frase dele, que foi uma frase péssima, falei, não somos não? Nós somos sim. Aqui nós somos. Nós somos. E a gente começou um movimento super legal com o Alex Bernardes, que ele tinha uma publicação chamada Viager. Ele é especialista em turismo LGBT, ele é sul-mato-grossense, mas mora em São Paulo. Eu trouxe ele para cá, a gente fez um seminário, Isto é Mato Grosso do Sul, lá no Centro de Convenções. Tratamos vários temas, pesca esportiva, ecoturismo, aventura e LGBT. Legal. Eu trouxe para sentir. E aí deu muito movimento, falei, agora eu vou testar ainda mais. A gente fez um seminário de qualificação em Bonito. Legal. Falei, agora eu vou testar o nosso mercado. Deu overbooking, foram mais de 100 pessoas, não tinha gente para sentar na sala em Bonito. Falei, Trade Kiss. Exato, a gente começou a construir. Resumo da ópera, 5 anos depois, o ano passado a gente apareceu já numa pesquisa internacional como destino de desejo para o mercado LGBT. Legal. A gente tem a marca do turismo LGBT, que foi escolhida pela população, que a gente usa ela. Nós somos o principal patrocinador do Fórum LGBT Expo, que vai acontecer agora, final de julho, lá em São Paulo. Eu sempre vou para esse evento. Então, assim, fortalecemos muito esse mercado. E a gente entendeu que segmentar o mercado, você já me deu brecha para isso, é muito importante. Então, hoje a gente trabalha com turismo LGBT, com turismo 60+, acabou de voltar, a gente voltar do Fórum de turismo 60+. Tem muito, né, as excursões, o pessoal que já está se aposentado. Luiz, eu tenho 46 anos, tá? Eu tenho 46 anos. Certo. Se eu pensar que daqui 14 anos vou ter 60, você acha que eu vou me considerar ainda uma pessoa... Ainda mais no mundo de hoje em dia, que o 60 já não é o mesmo 60 de 40 anos atrás, né? Tinha que mudar, inclusive, para turismo 80+, para ser uma segmentação ainda mais. Então, a gente está nisso. Abraçamos agora o afroturismo. A gente lançou o guia de afroturismo, o primeiro guia de afroturismo do Mato Grosso do Sul. Explica um pouquinho mais, como é super legal. É o turismo que fortalece as comunidades negras.
os quilombolas, a cultura negra, a matriz de religião africana. A gente tem a primeira agência de afroturismo do estado, chama Bela Oiá. Um beijo pra minha amiga Tainá, uma mulher maravilhosa, começou um movimento em Corumbá, acho que há 3 anos atrás. A gente deu todo o suporte para ela lançar novos produtos nos eventos nacionais. E eu conheci o Guilherme. O Guilherme, ele é filho da tia Eva, da comunidade tia Eva. Sim, famosa aqui no E ele tem uma empresa chamada Guia Negro. E um dia ele me provocou, há uns 2 anos atrás, de um evento. Ô Bruno, por que você não abraça o afroturismo? Tô vendo... Eu falei, abraça junto comigo, porque você tem um lugar de fala. Exato. E ele começou a trabalhar conosco, com uma consultoria o ano passado, visitou diversos lugares no estado e lançamos o guia de aonde tem alguma atividade, manifestação, história, cultura negra, para que as pessoas possam conhecer. A gente foi muito bem recebido pela comunidade negra como um novo destino para isso. Então, assim, a gente entendeu que a gente precisa segmentar, é levantar algumas bandeiras mesmo. E o turismo é a forma, assim, mais leve, porque ele é uma pauta positiva. Ele é uma pauta de defesa daquele segmento, mas uma forma de que vamos crescer economicamente, de incluir, isso é super legal. E o turismo é para todo mundo, então segregar não faz sentido algum. Sentido. Mas assim, no Brasil estava caminhando para isso, aí eu falei, como é que é? Então peraí, vamos fazer ao contrário. E hoje nós somos a liderança. A gente acabou de sair de um evento há 1 mês e meio atrás que chama WTM, é uma das maiores feiras de turismo da América Latina, acontece em São Paulo. Legal. Eles têm um projeto super legal que chama as Rotas da Diversidade. Certo. Então você tem a Rota da Diversidade do afroturismo, do turismo acessível, do turismo LGBT, do 60+, e do turismo de base comunitária. Legal. Se o estado ou o destino trabalha com aquela rota, ele ganha uma rota mesmo. Eles fazem uma sinalização no chão do evento que chega no seu stand. O Mato Grosso do Sul tem todas as rotas. O único estado que tem todas as rotas. Turismo acessível, a gente fez um levantamento agora dos destinos acessíveis, dos empreendimentos acessíveis dentro de Bonito, Jardim e Bodoquena. E olha o que mais legal, Luiz, a nossa coordenadora do turismo acessível é a Thelma, ela é deficiente visual. Olha ela só, é cega. Eu trouxe ela era subsecretária de políticas para pessoas com deficiência da Secretaria de Cidadania. É uma coisa importante, e eu trouxe ela... a gente tá falando de inclusão, então vamos falar de inclusão. Para todo mundo. Para todo mundo. E a gente começou esse movimento também agora para se tornar cada vez mais um destino acessível. E Bruno, é interessante porque quem vem de fora, mesmo aqui do nosso país, né? Imagina o Mato Grosso do Sul como um estado, por ser muito agro, um estado mais conservador. Sim. Né? Mas fala, será que eu vou ser bem recebido lá? E pelo contrário, a gente dá aula aqui e mostra que você, qualquer canto do estado, você vai ser bem recebido. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E pode fazer entrevista com quem opera e com quem frequenta. Fala, o Bruno tá falando isso, é fácil para ele falar. Podem fazer, façam enquetes, perguntem para os turistas, vocês vão ver o resultado de que de fato é um trabalho legítimo, porque eu não teria coragem, inclusive, de falar assim, nós somos um destino LGBT friendly, nós temos essa condição, se eu não tivesse um respaldo no nosso trade que soubesse trabalhar, porque todo mundo deve fazer isso, não é uma coisa, deveria ser básico, não é. Então, por isso que é importante a gente se posicionar, a gente está se posicionando. É o que eu falo, são dois vieses, né? Deveria ser básico, porque eu acho que todo mundo merece esse acesso, e também ele é estratégico, porque quanto mais gente você agrega, melhor, mais faturamento, a gente só cresce, então é um ganha-ganha. Luiz, pra você ter ideia, Fort Lauderdale é um dos destinos mais LGBT friends hoje do planeta. Pra quem não sabe, Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, eles pediram pro organizador do Fórum LGBT Expo, que vai acontecer em São Paulo, será que o Mato Grosso do Sul pode dividir com a gente a cota principal? Porque a cota principal era nossa. Que legal. E o Alex vai falar comigo e falar, tudo bem, vou liberar aí pra eles. Eles são muito mais reconhecidos do que nós. Mas pra você ver a força de um posicionamento, mas com firmeza, tá? Não é só uma marca do arco-íris que a gente fez, do Isto é Mato Grosso do Sul LGBT. Sim. Tem, de fato, uma estrutura de oferta para isso, tem estratégia para isso, e tem hospitalidade, tem amor envolvido para poder atender. Então, isso é super legal, eu fico muito orgulhoso desse trabalho que a gente vem realizando aí. Parabéns, Bruno, parabéns nos últimos 6 anos com o turismo LGBT. Dá para ver a diferença, dá para ver como o nosso turismo é reconhecido, porque não é fácil você ser um líder em turismo quando você não tem praia do lado, né? Porque querendo, o Brasil tem uma costa enorme, então a praia eu acho que é o turismo primeiro que vem na cabeça quando você vem pro Brasil. Né? Eu falo o turista gringo, internacional, que vem de fora, eu vou pro Brasil, vou pro Rio de Janeiro, vou ver as praias do Nordeste, mas eu acho que a gente só tá crescendo. Parabéns. Além dos destinos aqui do estado, né, que a gente fomenta eles, a gente recebe também bastante evento de fora, não recebe? Recebe. Eu sei que tem o Rally, que passa por aqui todo ano também, né? É só esse ano que não, mas ele passou bastante já. Movimenta muito, é super legal isso. Que outros eventos que a gente olha e tenta receber? A gente tenta captar eventos sempre voltados para o nosso segmento dentro da fundação. Certo. A gente recebe hoje muito congresso,
congressos de parte médica, cada vez mais a gente tem sido procurado para isso. Eventos esportivos, você citou o Rally dos Sertões, mas tem outros, campeonatos de voleibol, né, outros circuitos que acontecem aí, de corridas, né? A gente tem um autódromo aí que pode melhorar cada vez mais, mas pode receber também isso. Então, o Estado hoje tem cada vez mais aumentado. E a gente tem características interessantes. A gente recebe, claro, eventos de pequeno e médio porte, mas é muito tranquilo de fazer um evento aqui, porque a estrutura hoteleira é muito boa, não se tem trânsito, então a logística é fácil para quem quer organizar um evento, para quem vem para o hotel, vai para o centro de convenções, ou vão para os hotéis, ou para outros espaços de eventos. E a gente tem a vantagem que a gente chama de exercitar o leisure, né? Que é o business, o negócio, e o leisure, que é o lazer. Você está em Campo Grande, você pode dar uma escapadinha para Bonito mais 2 dias, estender a sua estada. Então, hoje a estratégia de captação do evento, que a gente trabalha com as 2 organizações que são responsáveis por isso, em Campo Grande, que é o Campo Grande Destination, que é como se fosse o nosso Convention Bureau. Que é o organismo, para quem não sabe, é uma estrutura privada que tem uma das responsabilidades captar eventos e gerar negócio para a cidade. E em Bonito que tem um Convention Bureau de Bonito também, que nós somos um dos mantenedores. A gente está finalizando agora um trabalho material para ele promocional para ajudar eles a captarem mais eventos. Lá tem um centro de convenções muito legal, né? A gente realizou 2 eventos internacionais em um mês. A gente trouxe a Feira Internacional de Destinos Inteligentes. É uma metodologia hoje internacional, começou na Espanha, que ela ajuda a desenvolver cidades que sejam mais responsáveis, sustentáveis, tenham mais tecnologia, governança. Foi uma metodologia bem extensa. A gente reuniu essa feira, trouxemos quase 500 pessoas da América Latina. Tudo para Bonito? Tudo para Bonito, durante 3 dias, então movimentou muito economicamente. Legal. E um mês depois, exato, a gente trouxe um evento que chama Adventure Elevate Latinoamérica, que é um evento só para público de ecoturismo. A gente recebeu 50 operadores internacionais convidados, que chegaram uma semana antes, fizeram 6 roteiros que nós definimos em Campo Grande, Bonito, Miranda, Aquidauana, Corumbá, Piraputanga, assim, a gente organizou 6 roteiros. E depois a gente fez uma conferência com mais 200 operadoras e imprensa internacional especializada, então foi muito legal. De fora. A gente atraiu atenção para o Estado e trouxemos os operadores para negociar com o nosso trade local. Então, esse é um evento nosso que a gente captou, além de dezenas de eventos que vêm nacionais e internacionais, porque, de fato, nós temos ficado mais no foco de também uma cidade, um Estado que tem capacidade de organização de eventos e que, ao contrário dos grandes centros, não tem os problemas que eles têm. Entendi. De logística, de falta de segurança, de preço. Então, assim, a gente pode ser muito competitivo nessa área também. A segurança, para quem traz gente de fora, é muito importante. E logística também, a gente está com uma malha aérea mais diversificada agora. É Bonito e Corumbá tem mais opções agora, né? Tem mais opções, super legal. Não é só chegar em Campo Grande. Chega em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Ponta Porã, Dourados, a gente retomou um voo de Dourados. Fantástico. Né? A gente lançou a novidade há 3 semanas atrás, o governador anunciou. Bonito agora, Ulisses, presta atenção, tá? É uma cidade de 25 mil habitantes, no interior do Brasil, no interior do Mato Grosso do Sul. Ela vai ter as 3 companhias aéreas agora trabalhando. Olha que legal. Tá? Agora a Latam, né? Tá chegando. Latam. Quando eu cheguei só tinha Azul. A gente captou na pandemia Congonhas, Bonito com a Gol, e agora Guarulhos, Bonito com a Latam. Então quem vier de fora chega direto. Conexão internacional. Muito legal. Então eu vendi agora lá nos Estados Unidos. Parabéns. Nós estamos a uma conexão do melhor destino de ecoturismo do Brasil. Ou seja, Atlanta, Guarulhos, Guarulhos, Bonito. Isso é realmente um salto hoje na questão do mercado internacional e nacional também, porque Guarulhos é um hub também de conexão para o Nordeste, para o Sudeste, para várias diversas partes do Brasil. Corumbá agora tem um voo direto da Azul, porque antes era um voo circular, né, que era Bonito, Corumbá, Campinas, agora Campinas, Corumbá direto, Campinas, Bonito direto, Dourados 3 vezes por semana com a Latam também, Ponta Porã já tem Azul, mesmo Azul agora é importante, vou aproveitar a sua audiência para dizer, a Azul está neste momento passando por um processo de renegociação das suas dívidas. Sim, fiquei sabendo. Ela chama Chapter 11. O que é isso? Ela está negociando nos Estados Unidos. Mesma coisa que a Gol fez. Então é um processo agora. Nos próximos meses, a gente pode perder algum voo da Gol. Da Azul. O Brasil todo vai perder. Certo. Eles estão prevendo reduzir 25% da malha aérea. Certo. Porque eles têm que ter compromisso de colocar mais aeronave no pátio para economizar, para poder conseguir a renegociação da dívida. Então, isso é básico. Então o Brasil todo vai sofrer. Mas depois de uns 4... calhou que tem a Latam agora. Mas depois de uns 5, 6 meses, eles reinjetam recursos na companhia e vai voltar a crescer. Então já estou antecipando já que vai haver um impacto da Azul por conta de um problema de crise da companhia e de renegociação da dívida e não tem nada a ver com relação do Estado. Tanto é que a gente está com capacidade de investimento muito alto para captar, inclusive, novos voos. Mas tem outras opções. Bruno, para a gente encerrar aqui, eu tenho uma última pergunta para você. O pessoal que está em casa,
achou fantástico a nossa conversa, entendeu o impacto que é o turismo, não só para quem está vindo, mas para quem mora aqui no estado, e aquela pessoa que mora em Bonito, que mora no Pantanal, fala, putz, eu gostaria de trabalhar com isso, gostaria de entrar nessa área. O que você dá como dica? Tem algum apoio da fundação, do estado, para a pessoa ir a algum congresso que a gente faz para os locais, para aquele microempreendedor? Qual que é o caminho que a gente pode seguir? Para mim, o caminho primeiro, dentro da sua cidade, né? Entender como é que é a dinâmica do turismo na sua cidade. Certo. Se é uma cidade, de fato, que tem olhar para atividade turística, tem oferta, ou tem oportunidades, né? Que tipo de oportunidade que eu tenho? É para trabalhar em que tipo de empreendimento? Converse com o seu município primeiro. Perfeito. Olha um pouco dos investimentos que ele tem feito e procure se qualificar. Hoje você tem oferta de cursos, né, nas universidades. Mesmo no estado. Aqui no estado, ou uma graduação, ou um curso de guia de turismo. Legal. A gente costuma fazer muita parceria com o Senac para oferecer para alguns municípios. Tem municípios que demandam. Sempre tem demanda, né? Tem demanda. Então procurar entender como é que está a dinâmica do seu município. Tem alguma oportunidade? Tem novos hotéis chegando, caso de Piraputanga, vai precisar de muita mão de obra qualificada. Então, para quem é de Aquidauana, para quem é da região de entorno, o próprio Campo Grande, Bonito, ainda é carente de uma mão de obra um pouco mais qualificada para assumir cargos de coordenação. Para falar uma outra língua. Estudar inglês é importante. Total. Assim, a gente tem dinâmicas hoje de estudar de inglês que não era coisa do passado. Eu estou até agora conversando com um cara de uma startups que faz a qualificação pelo WhatsApp. Olha só. Mas de uma linguagem mais técnica. O garçom que quer saber ler um cardápio e atender sem passar vergonha, ele tem condições de fazer isso. Para a hotelaria pode servir. Ou você pode buscar, né, atendimento individual, cursos online, porque a gente quer crescer. O turismo internacional. Nós estamos crescendo. E claro que uma língua vai te colocar numa posição diferente em relação a outros concorrentes. Então, olhe para o município e converse com a gente também. A gente está cheio de turismólogo lá, apaixonado na fundação. E o que a gente mais faz é empolgar os outros para que eles possam entrar também nesse mercado, que para mim, o Joseph Chias é um espanhol que criou um plano de marketing do Brasil há 20 anos atrás. Ele criou a marca de Barcelona, aquela marca bem famosa. E ele fala que o turismo é um negócio da felicidade. Então, assim... Imagina, ganhar dinheiro fazendo os outros felizes é tudo de bom, né? É maravilhoso. É realmente uma atividade que eu não posso não falar isso. Para mim, a melhor business que existe hoje no planeta é o turismo. Legal. Bruno, muito obrigado. Gente, vocês estão sabendo aqui, Bruno, nosso presidente da Fundação de Turismo, mostrando para vocês a importância que é para o nosso estado, essa indústria que movimenta bilhões. E para você que está em casa, está pensando, poxa, você que está novo, está estudando ainda para que caminho ir, esse é um caminho que é muito rentável e muito popular aqui no nosso estado. É um negócio que você pode levar com orgulho, que é nosso, e você pode fazer dinheiro com isso também. Então, para mais informações, Bruno, fala para a gente, onde que a gente pode encontrar mais informação sobre o turismo, sobre a fundação? Ótimo. E fala seu Instagram também, se você quiser. Entra na turismo.ms.gov.br para saber as notícias da fundação. Perfeito. Para conhecer os destinos do estado, visite, sem o E no final, visite com T-mundo, visitms.com. visitms.com, vamos colocar então, aqui embaixo. @visitms.com, Instagram, YouTube, Facebook, a gente tem muito conteúdo super bacana. Perfeito. E as minhas redes sociais, se eu não me engano, é Bruno Vendlin. .tour, T-U-R, no Instagram. Tem lá os nossos conteúdos também, que é muito conteúdo legal. Me acompanha, é legal, porque a gente trabalha bastante e viaja bastante também, porque é muito bom. Que delícia. Bruno, muito obrigado. Obrigado, eu fico muito contente de receber você. Quero te fazer outros convites no futuro. Vamos falar de outras coisas sobre o turismo no nosso estado, os festivais que a gente tem aqui. Eu acho que tem muita coisa boa pra gente falar. Tem. Obrigado pelo espaço, sucesso, um grande abraço. Encerramos por hoje mais um episódio do Rede 360. Hoje a gente falou sobre ecoturismo e todas as camadas que envolve essa grande indústria aqui do nosso estado. Foi um assunto muito interessante, eu acho que vocês aprenderam muito, eu sei que eu aprendi também, mas para tirar aquela dúvida, e se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou pedir mais um favor para a Rê, a nossa inteligência artificial. Rê, faz um resumo de tudo que aconteceu hoje pra gente. Claro, Ulisses! Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Perfeito, então é isso, gente, tá facinho. Você que gostou e quer saber mais sobre o assunto, vai lá no Diário Digital, segue a gente no nosso Instagram, envia esse conteúdo para quem você acha que pode ser interessante, pode gostar. E é isso, eu vejo vocês semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.